como melhorar os resultados na entrevista com o gestor. O primeiro ponto que você tem que entender é quem abriu a vaga foi o gestor. Ele precisa entender que você é a pessoa certa para poder resolver aquele problema que o gestor tem, que ele percebeu que só uma pessoa poderia resolver aquele problema. Então, esse é o ponto principal que você tem que entender aqui desse vídeo completo sobre a entrevista com o gestor. Mas para melhorar ainda mais seus resultados, eu separei aqui 4 pontos que você pode fazer para melhorar os seus resultados quando você chega nessa fase final do processo seletivo. O primeiro ponto aqui é, tem que medir, galera. Tem que medir. Como assim medir, Rick? Vocês têm que medir o resultado de vocês, tá? Se vocês não têm hoje uma planilha, algum controle no Notion, no Trello, alguma coisa, para vocês verem exatamente aonde que vocês estão sendo reprovados, em que momento, qual é o feedback que você está recebendo, cara, vocês não vão melhorar. A gente só melhora aquilo que a gente mede. Então é importante que vocês possam medir realmente como é que estão os resultados de vocês na entrevista com o gestor. Chegou em 10 entrevistas com o gestor, você não está sendo aprovado nenhuma, tem algo de muito errado aí. Porque o que a gente falou no início do vídeo, 90%, você tem 90% de chance de passar, tá? Só, se não me engano, das minhas experiências, no máximo a gente levava 3 candidatos para essa fase com o gestor. Então a sua concorrência, ela diminui de 6.000 pessoas, de 100 pessoas que estavam ali na candidatura para 3 pessoas. Você só vai ter 2 concorrentes. Se você não sabe como vencer as suas histórias desses 2 concorrentes, tem algo de muito errado aí, tá? Então, para isso você precisa medir, para você começar a ver se realmente é um gargalo ali, essa entrevista. E aí, medindo, o ponto principal aqui é você sempre ter feedback, que é o segundo ponto que eu coloquei para vocês, tá? Vocês têm que ter feedback. Seja um feedback direto do gestor, que seria o mundo ideal, a pessoa que te entrevistou e te reprovou. Ou então, um feedback do recrutador perguntando, poxa, eu recebi um feedback genérico aqui da GUP, cheguei na fase final, vocês pode me falar pelo menos uma coisa que eu preciso melhorar aqui para as próximas entrevistas com o gestor? E aí, pede para o recrutador. Ou então, dependendo, né? Se você estiver dentro do meu treinamento do PRH, pede um feedback para mim, que eu sempre estou acompanhando vocês. Fala, Rick, eu estou contando a história desse jeito, estou fazendo assim, o que você acha? Tá bom, não tá bom? Como que você acha que eu posso melhorar? Então pede feedback para alguém de confiança sua. Ou, no pior dos cenários, você faz um auto-feedback. Tá? Se você não conseguir um feedback do gestor, um feedback de recrutador, ou o meu feedback estando nos meus treinamentos, faz um auto-feedback e vai sempre, sai da entrevista e fala, caramba, vacilei naquilo ali. Caramba, aquilo ali eu poderia ter contado de uma forma melhor. Poxa, aquela história é muito boa, mas eu não soube valorizar. Então é importante que pelo menos o seu próprio feedback você consiga se dar, tá? E aí, tendo feedback, você vai pro terceiro ponto aqui, que é sempre melhorar, tá? Vocês têm que estar o tempo todo com o pensamento de tenho que melhorar, tenho que melhorar. Recebeu o feedback, seu feedback foi de comunicação, sua comunicação não ficou clara, pronto, melhora a sua comunicação. Estuda para ver como você pode melhorar a sua comunicação. Recebeu o feedback dizendo que você não foi tão bem na parte técnica. Beleza, você vai ter tempo aí para você estudar a parte técnica e se aprofundar naquele ponto para isso não ser um gargalo no futuro e sempre nos processos seletivos. Então tem que medir, tem que pedir feedback, tem que treinar, tem que ir melhorando, tá? E aí depois disso, o que você vai fazer? Você vai, por último, se candidatar a mais vagas para tentar ao máximo chegar em mais entrevistas com o gestor. O que eu sempre falo para os meus alunos é, a melhor forma de você receber feedback, de você validar se a sua história está boa ou não, é indo para o campo de batalha. E o campo de batalha são as entrevistas. Então eu vejo muita gente errando nisso, de ser convidado para as entrevistas da sua área, mas não era a vaga ideal, digamos, não era o modelo remoto que você queria, ou então não era com o salário que você queria, e a pessoa fica recusando ali aceitar o processo seletivo, e às vezes era uma possibilidade de você treinar a sua história e validar se a sua história, a forma como você está contando, está fazendo sentido, está fazendo você ser aprovado para as próximas etapas e receber proposta. E aquilo que eu falei, gente, tem muita gente que não sabe isso, poucas pessoas vão chegar até o final, tá? Comenta aqui, por favor, se você está até aqui. Fala assim, Rick, escutei o conselho final, muito obrigado. Não precisa marcar o tempo, tá? Porque aí eu quero ver se as pessoas vão chegar, mas comenta aqui se você chegou no conselho final, pra gente gerar curiosidade nas pessoas que não chegaram. Mas o conselho que eu te dou, gente, realmente é uma coisa que eu falo pouco na internet, tá? Então parabéns se você tá ouvindo isso. Muitas vezes, quando o gestor ele abre uma vaga, ele não tem a clareza perfeita do salário que ele vai oferecer para a pessoa, da senioridade ideal daquela pessoa. Então, às vezes, eles contratam muito mais pelas suas histórias, pelo candidato que eles encontram que eles gostaram, do que por uma grande necessidade da empresa. Então, às vezes, eu já fiz isso várias vezes. Tinha uma vaga de pleno, mas a gente encontrava um júnior muito bom e a gente preferia contratar o júnior, porque ele sabia contar as histórias deles. Ou então, a gente tinha uma vaga de pleno, mas um sênior se candidatou. E a gente percebeu que a gente conseguia diminuir o salário de outras vagas para aumentar o salário da vaga de pleno para contratar o sênior. Então, por mais que não seja a vaga ideal, às vezes, dependendo da forma como você conta a sua história, você consegue negociar o seu salário, você consegue ser aprovado,
você consegue estabelecer ali realmente o modelo que faz sentido para você, o modelo remoto, o modelo híbrido, conseguir negociar o plano de saúde, o VR, enfim. Mas se candidata, porque nada é batido em pedra de tem que ser uma vaga plena, tem que ser uma vaga júnior. Dependendo da forma que você pode contar suas histórias, você pode ainda, por mais que não seja a sua vaga ideal, essa vaga pode se tornar a vaga ideal. Então, meu conselho final para você que chegou até aqui é: receber um convite de entrevista, vai lá, aceita, tenta ao máximo passar nessa etapa do processo seletivo, validar as suas histórias, porque você recebendo a proposta, não sendo a proposta ideal para você, você pode negociar a proposta para conseguir chegar a um ponto dessa proposta ficar mais próxima à sua proposta ideal, tá? Então faz isso, de verdade. Se não fizer isso, vai estar comendo mosca aí, vai estar perdendo grandes chances de conseguir o emprego que deseja em até 51 dias. Então é importante que vocês façam essa estratégia, tá?